nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas, irmãos e irmãs, hoje, dia 22 de fevereiro, a Igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro. Então, hoje vamos refletir a Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, conhecida já em meados do século IV, esta festa nasceu do costume de se deixar uma cátedra vazia destinada a determinado mortos. Ora, por desconhecer o verdadeiro dia da morte de Pedro, a comunidade cristã de Roma a comemorava no dia 22 de fevereiro. Só mais tarde é que esta cátedra mortuária foi interpretada no sentido de cátedra episcopal, passando a se ver aí a tomada de posse da Igreja de Roma por parte do apóstolo Pedro. Na celebração eucarística, a oração do dia reforça o atual significado da festa. Concedei ao Deus Todo-Poderoso que nada nos possa abalar, pois edificaste a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Ótima ocasião para unirmos ao Papa e rezar por suas intenções. Por isso, irmãos e irmãs, nós lemos o Evangelho segundo Mateus, onde Jesus, ele, diante dos discípulos, faz uma pergunta, lá na região de Cesareia de Filipe: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Jesus queria saber como estava, o que as pessoas diziam dele, qual a experiência que cada um tirava. E Pedro, tomando a palavra, vai dizer, mas antes de Pedro tomar a palavra, os discípulos respondem: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Ou seja, as pessoas não tinham um conhecimento total de Jesus. Confundia-se Jesus com Elias, um profeta, ou até mesmo Jeremias, até mesmo João Batista. No entanto, Jesus, ele volta para os seus discípulos e pergunta aos seus discípulos, que têm mais intimidade, que está mais próximo dele: e vocês, quem vocês dizem? Pedro toma a palavra e reconhece que Jesus é o Messias. É o Messias esperado. É aquele que estava na espera do povo. O Filho de Deus. E assim, com a resposta de Pedro, Jesus diz para Pedro que ele
respondeu bem. Por isso Jesus fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo foi edificada sobre Pedro, que faz a sua profissão de fé, reconhecendo Jesus como Messias. Que hoje, meus irmãos e irmãs, celebrando essa festa da Cátedra de Pedro, possamos também fazer a nossa profissão de fé e reconhecer que Jesus é o Messias, o esperado, o Filho amado de Deus. Rezemos. Ó Jesus, Filho de Deus vivo, confiaste ao apóstolo Pedro a responsabilidade sobre a tua igreja nascente. Concede, Senhor, ao sucessor dele, o Papa, a sabedoria necessária para conduzir eficazmente teu rebanho em todo o mundo. Cobre-o de saúde e proteção, a fim de que resista à pressão dos adversários. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.